Eu saudo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a paz do Senhor. É muito gratificante, é um privilégio muito grande de estarmos na casa de Deus, transmitindo a sua palavra nesta noite, a pedido do pastor Pedro, onde eu tenho a minha gratidão, partiu de sua parte. É muito bom isso, quando o pastor ele abençoa, ele confia nos seus subordinados, naqueles que estão junto na obra do Senhor. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Somos da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, em Fernandópolis, situado à rua Jacinto Sandrin, número 54, Jardim Terra das Paineiras. O livro de Ruth, no capítulo 1, diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Graças a Deus por essa palavra. Meus queridos, esta palavra é uma palavra que tocou no meu coração, porque fala de uma família, o qual eram 4 pessoas. A Bíblia cita o pai Elimeleque, sua esposa Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia nos relata, meus queridos, que eles moravam numa cidade chamada Belém de Judá. Não é à toa que a Bíblia ela tem uma exclusividade em citar a cidade o qual essa família vivia. Belém de Judá, segundo a geografia bíblica, ficava a 7 quilômetros de Jerusalém. Então era uma família que ela tinha um privilégio por Deus, de morar no lugar onde tinha um valor maior na sua propriedade. Era a mesma coisa nos dias de hoje, se nós morarmos perto de um supermercado, de uma farmácia, de um banco. Então era um lugar de prestígio, qual Deus havia presenteado essa família. Se nós compararmos essa cidade de Belém, 7 quilômetros de Jerusalém, compararmos com Nazaré, que ficava no mapa geográfico 170 quilômetros de Jerusalém, a gente vai ver que quem morava em Nazaré eram pessoas muito mais pobres, pessoas que tinham dificuldade de chegar à casa do Senhor, pessoas que tinham dificuldade de alcançar a modernidade da época. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, o qual Deus muitas vezes, nas famílias, Deus coloca você num lugar privilegiado, e a Bíblia diz que nesse lugar teve um tratamento de Deus. Porque o tratamento de Deus, que Deus tratou com a terra onde houve uma grande fome? Porque nos tempos de governabilidade sobre essa família existia uma outra família que governava a terra de Israel. A Bíblia diz que na morte de Sansão assume em seu lugar o sacerdote Eli. 20 anos antes da morte de Sansão, esse Eli, que o qual eu digo, ele exercia a função de juiz cerimonial durante 20 anos. Cerimonial, ele fazia casamentos. Então, quando Sansão ele morre de forma misteriosa, a Bíblia diz que ele assume o cargo, uma autoridade máxima sobre a nação, de conduzir o povo ao Senhor, de conduzir o povo nas doutrinas da palavra do Senhor. E esse sacerdote, ele misteriosamente assume esse cargo. Ele também tem uma família, 2 filhos, um chamado Ofni e outro Finéias.
o qual também exercia a função sacerdotal dentro da casa de Deus. Portanto, eles não levavam a sério, porque a autoridade que Deus havia depositado em suas mãos era para cuidar das famílias, para quando as mulheres chegassem ao templo da casa do Senhor com suas devoções, com sua fé, com toda a sua sinceridade, pedindo ao Senhor que abençoasse suas famílias, esses sacerdotes, eles tinham a função, a obrigação de intermediar tudo isso perante o Senhor, mas o qual eles não faziam isso, eles não levavam a sério as famílias. E então, quando as mulheres chegavam aos templos, eles cantavam, eles galanteavam essas mulheres, tiravam um pouco da fé. Essas mulheres chegavam em casa, contavam para os seus maridos, e então as famílias começaram a desacreditar naquele o qual exercia autoridade divina sobre suas famílias. Eu quero chamar a tua atenção, meu amigo, você que é líder de qualquer departamento, ouve a palavra do Senhor nesta noite, porque o Senhor Deus nas suas mãos a autoridade, e um dia o Senhor vai cobrar essa autoridade de você. A Bíblia diz que não demorou muito tempo, aleluia, quando o povo de Israel entrou em guerra, esses dois filhos pegaram a arca do Senhor, o qual eles não tinham autoridade, eles não eram de uma geração de sacerdotes, e a Bíblia diz que os dois morreram. A nora de Eli morreu, e Eli com 98 anos de idade, eles observou toda aquela morte, a cadeira quebrou onde ele estava sentado, e a Bíblia diz, é bem clara, que houve um tratamento de Deus. Tudo isso aconteceu num tempo só, ele caiu e quebrou o pescoço. Não que Deus é ruim, é porque quando nós exercemos autoridade sobre famílias, isso é muito sério, isso é gratificante, mas tem que levar com sinceridade, não leve com brincadeira, meu querido. Então, o que o Senhor colocou no meu coração, eu estou falando sobre uma família que exerce autoridade. Agora a segunda família é a família que está subordinada a essa autoridade, que é essa família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Houve uma fome na terra, Deus estava tratando com o povo, porque o povo havia desacreditado no Senhor, aleluia. E quando há fome, há crise, e quando há crise, a crise vem para testar os nossos corações, provar os nossos corações, para ver aquele que serve, aquele que realmente adora o Senhor de verdade, aquele que serve o Senhor ou aquele que não serve. Há momento de decisão nessa família. 4 pessoas, o qual a educação, a moral e a ética estava depositada sobre essa família. Aleluia. Mediante a fome, Noemi e Elimeleque tiveram que tomar uma decisão. E eu convido você de forma espiritual a entrar comigo, a mergulhar dentro da palavra e observarmos que momento de crise não é momento de se vender terras, não é momento de colocar a família em brabeza e sair da casa do pão. Belém de Judá, a Bíblia diz que ela significa casa do pão, e quem morava próximo de Jerusalém, morava próximo da casa de Deus. Todos os anos tinham festa do tabernáculo, festa da Páscoa, festa do Pentecostes. 7 quilômetros de distância, era um privilégio muito grande que essa família tinha. Mas agora, a fé foi testada, houve uma dificuldade. E no momento da fome, eu me lembro da passagem onde Jesus, quando ele inicia seu ministério com os seus 30 anos de idade, tudo corria bem em seu jejum e oração no deserto, aleluia. Mas o momento em que Jesus sentiu fome, aleluia,
É no momento da fome que Satanás aparece para você. É no momento da fome. No caso de Jesus, ele sentiu fome mesmo, de alimento. E eu te pergunto, qual é a sua fome? Porque quando Jesus sentiu fome, Satanás aparece e pergunta para ele se ele realmente era filho de Deus. Faça essa pedra virar pão. E Jesus, ele nos deixa um antídoto para nós resistirmos, para nós fugirmos da aparência do mal. Com a palavra de Deus, ele diz: está escrito que não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E novamente ele leva Jesus a um pináculo, e ele oferece o mundo, oferece as coisas do mundo, oferece para que ele pula. Quantas vezes na sua vida você tem ouvido essa situação? Não tem mais jeito, pula, tira a sua própria vida, larga a mão de viver. Satanás, no momento da sua dificuldade, ele vai te falar isso. Mas o combate, o antídoto da palavra, Jesus, ele diz: também está escrito que não atentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Essa família toma uma decisão de sair da terra e ir para as terras de Moabe. Agora eu não consigo entender alguém que está dentro da casa de Deus, aleluia, morando próximo de Jerusalém, ele toma uma decisão dessa. E aos olhos espirituais eu vejo que é uma decisão sem visão. Por quê? Porque o pai e a mãe tinham total responsabilidade de inserir os seus 2 filhos, que ainda não eram casados, fazer com que essa família ficasse ali mesmo no momento de dificuldade. Será que eles pensou que mudar de lugar, ir para uma terra estranha, onde adorava outros deuses, será que eles pensaram que Malom e Quilion não ia casar com uma mulher estrangeira, não ia estragar a família? Certamente o olhar, a visão dessa família não estava no Senhor. Aleluia. O que me chama a atenção, meu querido, que a Bíblia diz: Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, Efrateus. Quando eu estava observando essa palavra Efrateus, a Bíblia estava relatando da origem e da história, da nascente, aonde nasceu essa família. Muitas vezes é interessante nós olharmos e vermos aonde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez por nós até agora. Por que eu tenho que desistir nesse momento? Eu não posso esquecer daquilo que Deus fez na minha vida. E eu convido você para você refletir na sua casa, com a sua família, e para você ver quantos momentos difíceis você passou, e Deus até aqui tem te guardado. Aleluia. Eu volto na Bíblia para mencionar a origem, aonde nasceu a origem dessa família, o qual, no meu ver, nos meus pensamentos, eles esqueceram. Quando nós voltamos nos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o terceiro patriarca Jacó, ele tem um filho chamado José. José tem 2 filhos, um chamado Efraim e o outro chamado Manassés. Manassés era o primogênito, Efraim o caçula. E um dia José pega os seus 2 filhos e leva diante do seu pai Jacó para receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que Jacó já estava de idade, Jacó estava cego, não conseguia mais ver, e José posiciona Manassés para receber a bênção da mão direita, porque a bênção da mão direita
Quem recebesse a bênção da mão direita é a destra, é a mão forte, é a mão que recebia a maior autoridade da parte de Deus e era respeitada por isso. Então ali, José, pela própria natureza, qual a natureza havia dito que Manassés era o primogênito, posicionado. Mas a Bíblia relata que no momento da bênção, aleluia, Jacó ele cruza os seus braços e a mão direita, no cruzamento dos braços, cai sobre o caçula. O caçula não tinha direito nenhum, ele simplesmente estava na sua posição, ele sabia que ele não era o primogênito, mas a bênção de Deus sobressai, sobrecai ao qual Deus tem um chamado, e não sobre aqueles o qual são posicionados. Meu querido, você se sente um caçula, você vê pessoas passando na sua frente, não corra atrás de cargos, espera a mão do Senhor repousar sobre a sua cabeça. Simplesmente foi assim. Ele não puxou o tapete, ele não precisou puxar o tapete do seu irmão. Ele estava entre família e ele confiava, ele acreditava no Senhor, mas Deus o escolheu porque ele simplesmente já era. Aleluia, glória a Deus. E Jerusalém, a história de Jerusalém, igual eu tenho citado, não posso deixar de citar a sua história. Ela nasceu aproximadamente 3.500 anos, por isso que era muito interessante, era muito gratificante morar próximo dessa cidade. Aleluia. Quando Noé tem um filho chamado Canaã, Cananeu, Jebuseus, chega em Salém, e depois nasce a grande Jerusalém. Depois nós vimos 1000 anos aproximadamente antes de Cristo, Davi conquistando essa cidade, chamando cidade de Davi, casa de Deus. Então ela tinha o nome do Senhor. A importância dessa cidade era muito grande. Ela foi construída em cima do Monte Moriá, aproximadamente 800 metros de altura, e em volta desse monte haviam essas cidades, o qual eu citei, uma delas Belém de Judá, outra delas citada Nazaré. Aleluia. Convido você, meu querido, a refletir a sua história, convido você a rebater, a combater as investidas de Satanás. Não deixe as pessoas dizer que você não é ninguém. Graças a Deus que na língua portuguesa existe o vírgula. Coloca-se uma vírgula na sua história, mesmo que ela seja uma história de dificuldade ao se contar. Deus ele tem um propósito na sua vida. Seja grato a Deus no momento que você está vivendo. Seja qual for a autoridade que está exercendo, respingando de forma mal na sua vida, Deus vai tratar com as autoridades que estão sobre a sua vida. Cuida da sua família, não muda no local onde você está. Qual é a sua Jerusalém? A minha Jerusalém é meu porto seguro, é minha família, aqui na igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Não saia do lugar aonde o Senhor te chamou. Essa família, quando ela chega nas terras de Moabe, certamente o interesse era financeiro. As terras de Moabe era um povo inimigo do povo de Israel. Moabe, a nascente da história de Moabe, não foi uma nascente muito boa. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, diz a Bíblia que Ló ele sobe para os montes. Ló e as suas duas filhas,
Então, um belo dia, suas duas filhas achou que eram somente eles na face da terra, e embriaga seu próprio pai, e tem filhos. As duas filhas geram cada uma um filho, e uma das filhas chamou Moabe, e aí esse Moabe gerou essa geração, os Moabitas, o qual essa família, que estava morando em Belém de Judá, próximo de Jerusalém, sabia disso, sabia que se retirar de próximo da casa de Deus, se retirar da cidade onde estava vivendo, que chamava Casa do Pão, uma decisão sem visão, fez um negócio, na minha linha de pensamento, um péssimo negócio. Momento de crise tem que se tomar cuidado em se fazer os negócios. Também, de costume, o povo de Israel tinha uma data chamada jubileu, que era o ano 50. Se plantava do ano 1 ao ano 6º, no 7º ano se descansava a terra. Quando isso acontecia, 7, depois mais 7, 7 vezes 7, chegando no ano 49, na virada do ano 49 para o ano 50, era chamado ano jubileu. O que significava o ano jubileu? Era o ano em todos os negócios que aquelas famílias haviam feito. A data do contrato se vencia ali, os escravos eram libertados, as dívidas eram perdoadas. Então essa família de 4 pessoas fizeram um arrendamento das suas terras no ano 30 de jubileu. Faltava-se 20 anos a data do contrato. Agora, quando eles chegam nessa terra de Moabe, a Bíblia diz, num período de 10 anos, de forma misteriosa, começa a morrer o pai Elimeleque. De forma misteriosa, morre Quilion e Malom. Fica as viúvas desamparadas. Noemi, então, ela lembra da casa do pão. Eu vejo que agora não é só a decisão, mas o sofrimento do acontecimento, as consequências das coisas erradas, às vezes é necessário para que nós enxergamos aquilo que nós não estávamos enxergando. Ela não só tomou a decisão de voltar, mas ela tomou a decisão porque ela teve a visão. E quando nós temos a visão, meu querido, que eu convido você que está me ouvindo, me assistindo, tenha a visão que só o Senhor na sua vida. Tenha essa visão que sem o Senhor a sua família não vai prosperar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tem um salmo na Bíblia, Salmo 128. Os salmos teve um período de 1000 anos escritos, 5 volumes, que quando passou pelo Canão, para ver a veracidade dos fatos, eles foram compactados. E um desses salmos me chama a atenção, Salmo 128, que diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos e nos seus preceitos, feliz serás, e tudo te irá bem. A sua esposa será como uma árvore frutífera sobre o ribeiro, e seus filhos serão como lindas plantas ao redor de sua mesa. A Bíblia diz que bem-aventurado, aleluia, é acima da felicidade. Você se sente feliz? A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem. Você vai ser mais do que feliz, temendo a Deus, acreditando no Senhor, fazendo as coisas certas, comendo aquilo que você planta.
Aleluia. Você fazendo assim, aqui está falando exclusivamente para o homem, é uma responsabilidade, uma autoridade que Deus, Ele deposita para o homem. E quando o homem ele faz a sua parte, a Bíblia diz que ele tem o dever de amar a esposa, ele tem o dever de cumprir com as suas obrigações, aí de forma automática a mulher passa a ser submissa. Se você acha que está faltando alguma coisa, submissão na sua casa, primeiramente, meu amigo, que você é homem e tem autoridade, faça primeiro a sua parte, cumpra com os seus deveres, coloque a sua família no altar de Deus. A palavra no livro de Atos está dizendo: se você crê, será salvo tu e tua casa. Também está escrito a carta aos Romanos: se você crê, verás a glória de Deus. Se você crê, a Bíblia diz que é somente crer. O Salmo 137, ele diz que você entrega o caminho ao Senhor. E um pouco mais abaixo ele diz: confia os seus caminhos ao Senhor. Então, após a entrega, o Senhor Deus, Ele pede também para mim e para você confiar. Meus queridos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Fica atento, os dias estão se passando. O que eu tenho feito com minha família? O que você tem feito com a sua família? Eu tenho certeza no que eu estou falando, porque eu nasci numa família totalmente desestruturada. Eu aprendi na prática na minha infância, assumi a responsabilidade aos meus 12 anos de idade, fazia conta do arroz, do feijão. Então eu sei o que eu estou falando, o qual Satanás ele destrói as famílias. Ele veio, segundo o apóstolo João, no capítulo 10, versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele quer fazer é entrar na sua vida, na sua família, com intrigas, com invejas, com ciúmes. Por quê? Porque os lugares aonde você está levando a sua família não é Jerusalém. Você está levando a sua família para as terras estranhas. Você está levando a sua família para Moabe. E Moabe é bem claro a Bíblia em dizer, se você realmente acredita, porque a Bíblia é somente para aqueles que acreditam. Agora, se você acredita, está escrito. Moabe não é um lugar muito bom, ou melhor, é péssimo lugar de você levar a sua família. Está passando necessidade, se ajunta a sua família, se ajunta com seus filhos, procura uma igreja evangélica, ouve a palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, que a sua família vai ser salva. É você o homem de casa, é você a autoridade de casa, o qual Deus deposita essa responsabilidade. Está nas suas mãos. Aquilo que estava no meu coração, eu já transmiti para você que está me ouvindo, está nos assistindo. Deus abençoe pelo carinho. Eu quero fazer uma breve oração e convido aos irmãos que estão juntos aqui, nos apoiando. Deus abençoe muito, pastor, a esposa, os músicos, minha esposa, que ore comigo para que Deus possa abençoar a sua família, meu querido. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, visita, ó Deus, todas as famílias, Senhor, que está nos ouvindo, nos assistindo, que o anjo do Senhor possa estar, Senhor, presente. Toca nos corações, Senhor, a responsabilidade, Deus, a entrega aos teus caminhos, que essas famílias possam acreditar no Senhor dos exércitos, no Senhor que criou os céus e a terra, que nos deu o fôlego de vida, nos deu oportunidade,
o Senhor que nos livrou de tantos maus, Senhor, até agora. Deus visita, Senhor, Deus abençoa cada um, Senhor, que eles possam tomar uma decisão de visitar, Senhor, uma igreja evangélica e entregar, Senhor, os seus caminhos ao Senhor. O pai, a autoridade da casa, tem essa responsabilidade de levar sua esposa e seus filhos. No nome de Jesus, abençoa e ajuda, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Desejo cumprimentar todos os irmãos que nos assistem, ao Pai Senhor Jesus. Convido a você que conhece esse louvor, que adore junto conosco, e que a bênção do Senhor se derrame sobre sua casa e sua família.
I